Eu vou perguntar. Olha, eu fico feliz de receber este que é um dos deputados federais mais difíceis de ser entrevistado no rádio. O deputado Trutes. Bom dia, Trutes. Bom dia, B. Bom dia, Difusora Pantanal. Bom dia, ouvinte aí. Prazer estar aqui, B. Prazer é todo nosso. Você sabe que eu olhei ali e falei, mas não é o Trutes. Aí o GG falou assim, é o Trutes. Falei, não é o Trutes. É parecido com o Trutes, mas não deve ser o Trutes. Por que você é difícil de ser entrevistado na imprensa sul-mato-grossense? Não sou difícil não, B. Sou até ao vivo, dei bastante entrevista nesses últimos 4 anos aí. Eu prefiro igual você faz, assim, entrevistas diretas e ao vivo. Porque aí o ouvinte sempre fica ali com a versão mais imparcial, né? Você sabe que aqui, muitas vezes, tem gente que chega aqui com tudo escrito assim na mão, pergunta, resposta. A última que teve aqui, eu peguei, rasguei tudo, joguei fora, falei, vamos nós dois, vamos conversar, mano a mano. Tete a tete. Tete a tete. Vou começar, você teve a mesma profissão que eu tive. Eu fui chapeiro no Diablos Hambúrguer, em São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, ali no centro. Isso há muito. Eu tinha cabelo. Nossa, faz tempo então. Faz tempo. Como é que se faz um sanduíche perfeito para agradar o paladar de gregos e troianos? Ó, eu sou filho de merendeira, né? Então, na minha casa, somos 3 irmãos, homens. Então, lá ou tinha que saber cozinhar, ou a peia cantava. O chinelo 36 da dona Ana era pesado. A psicologia. A psicologia dos anos 80 e da infância nos 80 e 90. Então, sou filho de uma merendeira e de um pintor de paredes. Os dois trabalhavam o máximo que podiam para levar o pão para dentro de cada dia, como a maioria dos seus ouvintes que estão ouvindo a gente agora aí. Moro e morava, né, na Vila Carlota até hoje. Moro há 40 anos na Vila Carlota ali, perto do Rádio Clube Campo, mais ou menos. Carlota não é aquela que tem a Rua do Dólar? Isso, essa mesmo. Eu moro ali. Estudei na Escola Múcio e muito jovem eu fui trabalhar nas lanchonetes de Campo Grande. Aí trabalhei no Topo Digio, Speed Burger. Isso. E com 18 anos fui mochilar na Europa. E como filho de merendeira que já sabia cozinhar e trabalhando nas lanchonetes da noite de Campo Grande, o primeiro emprego que eu arrumei sempre era no ramo de alimentação. Você teve em qual país? Eu entrei por Portugal, fiquei em Portugal, Espanha, um tempo ali na Península Ibérica, depois fui mochilar Inglaterra, Luxemburgo, França, Itália. Fiquei 2 anos e meio. O gosto deles, Trutes, é diferente do gosto da gente? Ah, bastante, né? A gente gosta de um arroz e feijão, né? Uma carne bovina mais farta. Mas se for um sanduíche, o que eles gostam? Lá o pessoal gosta muito de embutidos, né? Aqui a gente é acostumado com presuntinho e uma mortadela, lá você tem 300 tipos de embutido lá. E depois que eu voltei, abri o meu primeiro negócio aqui com 22 anos, né? O Trutes Café. Era uma cafeteria ali dentro do Albano Franco, quando tinha aquelas grandes feiras de decoração, de alimentação. E depois fui abrindo, graças a Deus, virei um empresário de sucesso aos 25 anos em Campo Grande, chegando a ter 4 estabelecimentos simultâneos. Que legal. E muitas vezes ali, a pedido dos clientes, conversando, eu mesmo ia fazer os sanduíches ali dos clientes preferenciais ali. Chegou ao ponto, B, de clientes ligarem nos restaurantes e falar assim, ó, eu quero uma reserva para hoje. Tá, quantos lugares? Tantos, mas eu quero ir no restaurante que o tio Trutes vai estar essa noite. Não quero em qualquer um. Porque tio Trutes. Olha, Trutes é um apelido de faculdade, né? Meu nome é Lester Souza, assim como meu pai e minha mãe. Trutes é um apelido de faculdade. E não sei se você vai lembrar, deve lembrar que você tem uma memória boa, em 2000 tinha um projeto chamado Amigos da Escola, que estimulava o voluntariado nas escolas públicas do Brasil. Sim. Com aulas de futsal, banda. Eu toquei bandas e fanfarras por mais de 15 anos. E se hoje eu estou deputado federal, é pelo poder transformador da educação. Igual eu te falei, filho de merendeira, minha mãe me botava dentro da escola de manhã estudando e à tarde fazendo aqueles projetos social. Música, teatro, jiu-jitsu, futsal. Se não o chinelo 36 cantava, entendeu? Porque a Vila Carlota era naquela época dos anos 80, era a maior favela urbana do Centro-Oeste. Era mesmo, Acabou com o programa federal do Avança Brasil. Então, em 2000 eu fui dar aula
como voluntário nas escolas públicas de Campo Grande ensinando fanfarra. E aí a gurizada começou. Algum instrumento? Tio Truts. Eu toco percussão. E tem uma grande noção de bandas marciais, né? Então tudo que é de banda marcial ali, trompete, trombone, bombardino, ainda me recordo algumas coisas. Trombone de vara? Não, esse eu recuso. Esse eu recuso. Só trompete de pistão. Eu acho bonito. Mas o tio Truts é um apelido carinhoso, do jeito que a gurizada me chamava dentro das escolas. E aí quando eu fui concorrer na primeira eleição, em 2018... eu ia colocar Loester Truts, e a gente tem aqui o Dr. Loester, né, que é um político... Mas dizem que o seu nome é por causa do Dr. Loester? A minha mãe achou muito bonito, ela foi atendida, não chegou o seu parto, mas foi atendida e achou muito bonito. O nome. Quando eu fui mochilar, eu fui atrás da origem do meu nome, que é Loester, né? É o nome de uma estação de metrô em Londres, que foi um dos primeiros mercados de lagosta. É lobster, né? É a lagosta em inglês, e ali que é a origem do nome lá. Que legal. Então você é rodadinho, né? É rodadinho não, sou culto. Sou viajado. Ô, Truts, por que você brigou tanto com a imprensa? Eu não entendi isso. Bem, eu não briguei com a imprensa. Você é um deputado que todo mundo... Eu, por exemplo, tinha gente que falava assim, não, mas o Truts é sanduicheiro. Mas eu também já fui sanduicheiro. Isso não é demérito nenhum. Não é? Na verdade... Eu me autotitulava o fritador de hambúrguer que ia para Brasília, né? Isso aí era um demérito, assim, igual eu te falei. A política até hoje para muita gente deve ser elitista, né? E eu não concordo. Eu acho que o parlamento é o lugar do povo, do povo falar, né? Eu sou a prova que o homem comum pode parar no parlamento, desde que ele tenha preparo para isso. É prova que a democracia funciona. Que a democracia funciona. Quando você chegou lá, você não ficou... Porque Brasília é inebriante. Brasília, se você não quiser fazer nada, você encontra tempo para fazer tudo, não é? Como é que, quando você viu aquele mundo novo à sua frente, qual foi a sensação que você teve? Olha, eu sou da turma de Direito de 2009 da Uniderp ali, quando o Pedro Chaves ainda era dono, sou pós-graduado em Direito Público, pós-graduado em Segurança Pública, pós-graduado em Administração Pública. Então, para mim, assim, eu queria muito produzir, e às vezes a morosidade do serviço público, como todo liberal que é, e eu também sou, eu acho que as coisas deveriam ser mais rápidas. Às vezes você quer discutir uma ideia, uma comissão, aprovar uma lei mais severa contra esses vagabundos aí do crime organizado, e a gente não consegue por causa da morosidade. Tudo se discute, tudo se obstrui, sabe? Às vezes você quer fazer o certo pelo certo e às vezes você é impedido, sabe? Tem um lobby do crime organizado Tem o lobby do crime organizado, chama PT. Chama PT, Partido dos Trabalhadores. Vamos brigar com você. Mas quem tá falando... É verdade. Quem tá falando não sou eu, não. Se você pegar a delação do Marcos Valério aí, você vai ver os diálogos cabulosos, né, que o PCC tinha com o PT aí. Nosso cabeça de ovo lá, Alexandre de Moraes, até pediu agora pra gente não comparar e ali linkar PT com PCC, mas está nos autos de mais de 300 processos, né? Então, assim, eu fui para Brasília, com duas bases muito claras na minha vida. Primeiro, ser base do presidente Bolsonaro, ajudar o plano de governo dele. E segundo, aprovar leis e propor leis mais severas contra o crime organizado, contra o latrocínio, contra estupro, contra pedofilia, e isso eu me propus a fazer e graças a Deus obtive sucesso. Ô Truts, mas você é da bancada da bala? Eu sou da bancada da bala. Explica o que é essa... Porque muitas vezes a pessoa... Não, mas ele é da bancada da bala. Olha, explica isso para nós aqui. Eu sou presidente do que nós chamamos de Frente Parlamentar Armamentista. Frente Parlamentar é um clube de deputados onde se discute e se senta para discutir um único assunto. No caso, a Frente Armamentista discute o acesso e a facilitação ao armamento ao cidadão de bem brasileiro, se assim ele desejar. Eu não quero dar arma para todo mundo, eu quero que o cidadão tenha o direito de escolher. Se ele tiver capacidade física, capacidade psicológica, passar nos testes que o Exército e a Polícia Federal impõem a ele, e ele quiser ter uma arma para defender a sua vida, a sua propriedade e a legítima defesa de terceiros, eu quero a liberdade, sabe?
a gente fala muito que não se trata de arma, se trata de liberdade de escolha. Uhum. Tem, o Colt fez um ditado na época quando ele lançou Samuel Colt. A pacificadora. Isso, Colt, né? Pacificador 308. Ele diz o seguinte, que ele foi o único homem que igualou todos os homens através da Colt pacificadora. Você concorda com isso? Olha, eu concordo. Você acha que ter um revólver, uma arma, todo mundo que andar armado vai ter mais respeito ou não? Olha, eu acredito que no fator dissuasivo. Você pega, por exemplo, aí os massacres americanos que acontecem, que um maluco daquele psicopata entra numa escola ou numa instituição, numa empresa e entra atirando, são geralmente em estados desarmamentistas. Lá foi criado o chamado Free Gun Zone, zona livre de armamento, onde nem a polícia pode andar armada. Como o centro de Londres, por exemplo, a polícia anda com um cacetetinho e um taser. E aí você vê policial morrendo esfaqueado, sabe? Essas zonas livres de armamento, esses psicopatas, eles são muito inteligentes. E eles identificaram que, desde o primeiro disparo de um atentado, a polícia leva de 7 a 11 minutos para chegar. Ou seja, tempo suficiente para ele cometer um massacre. Então você vê, por exemplo, estados como Nevada, como Texas, que não existem esse tipo de crime. Você pega, por exemplo, do governo Jair Bolsonaro até agora, ou seja, de 2019 até agora, no começo de 2019, existiam no Brasil 320 mil pessoas habilitadas a usar um armamento no Brasil, chamados CACs, né? Caçador, atirador e colecionador esportivo. Hoje, 3 anos e 10 meses depois, nós somos 1 milhão. Eu digo somos porque eu, minha esposa Raquel Trutz, que está em casa agora, mandar um beijo para ela ouvindo. Teu neném aqui. Nós temos 3 crianças, temos que eu levo para a escola ouvindo o seu programa ali. Abraço pro Ed Carlos, meu filho é fã do Ed Carlos. Ed Carlos. Ele gosta do Ed Carlos, que ele fala, Ed Carlos fala igual meu pai, para os vagabundos, entendeu? E minha esposa recentemente está adquirindo um fuzil, mais um R15 para a coleção dela. Então, assim, hoje, nós somos 1 milhão de CACs no Brasil. E há 3 anos atrás, nós éramos 300 mil. Você consegue ver que esse aumento foi exponencial de 300 mil para 1 milhão? Porém, nós não tivemos um aumento de homicídios no Brasil por mão armada. Pelo contrário, nós tivemos uma queda de 20%. Então, aquela teoria que iam se trocar tiro na rua, que o pessoal do trânsito ia brigar, caiu. Porque se aumentou no Brasil 700 mil pessoas tendo acesso à arma e o índice de homicídio caiu, significa que, mais uma vez, o nosso presidente Bolsonaro tinha razão. Sim, o bandido, muitas vezes, ele fala, bom, eu vou assaltar, mas se o cara estiver armado, não é verdade? É verdade. Agora, o que eu acho, uma crítica pessoal minha em relação a armas, é que, por exemplo, tem muita gente que aprende a atirar, mas ele não aprende a guardar com responsabilidade a arma. Em Sidrolândia teve uma pessoa que, carregando um fuzil dentro da caminhonete, foi comprar uma Marmitex, deixou a caminhonete aberta, roubaram o fuzil com as balas, né? Aí jogaram o fuzil no lixo, né? Jogaram no lixo porque eu não sei se você serviu o nosso querido Exército Brasileiro, mas lá dava, até dentro do Exército Brasileiro, quando você tá em campanha, vem o seu oficial de dia e tenta pegar o seu fuzil. Eu fiz o tiro de guerra. Então, você proteger o seu armamento é um dos princípios básicos de ser armamentista. Eu digo que bisonho tem em tudo quanto é lugar, né? Sim. Esse aí é mais um bisonho. Mas, graças a Deus, ele é a exceção da regra e a vida é feita de regras e não de exceções. Olha, são 7h33. Geralmente as nossas entrevistas demoram 10 minutos, mas eu vou te segurar mais. Você não tem nada para fazer agora? Eu tenho daqui a pouco, eu tirei um tempo aqui para você. Aqui. Então, tá 3 anos para vir, não vou embora em 10 minutos. Né? Vamos continuar o papo, tá bom? Audiência lá em cima. São 7h33, eu vou um rápido intervalo comercial e vou voltar já já. B de Paula! Olha, já são 7h40, eu estou aqui conversando com o deputado federal Tio Trutz. Faz 4 anos que você não fala em rádio aqui, como é que é isso?
Ou já falou? Não, eu falo às vezes com o nosso amigo Joel Silva. E muito poucos mesmo. Primeiro que não é todo mundo que dá o espaço de uma forma mais séria, né? Segundo, que não é todo mundo que tem essa coragem de abrir o microfone pro tio Trutz, não. Ô Trutz, você tem um palavreado às vezes pesado em relação a determinados assuntos. Isso é necessário? Eu acho que sim, porque assim, no parlamento a gente, diferente do executivo, eu não represento a maioria, né? Quem representa a maioria é o governador, o presidente, o prefeito. Eu represento uma parcela da população, né? 513 avos do Congresso brasileiro ali. Então assim, eu tive 56 mil votos, quase 57. E aí falando dessa maneira, de uma forma firme, de uma forma agressiva, muitas vezes, contra pontos controversos que o eleitor conservador considera importante. Então eu acho muito importante manter a mesma postura, né? Eu digo que eu não mudei uma linha nesses 4 anos aí, sabe? Então, assim, mantenho a mesma linha conservadora, a mesma linha firme, a mesma linha bolsonarista, né? Acho que a maioria dos bolsonaristas são mais firmes e tidos como bocudos mesmo. O Bolsonaro se reelege? Com certeza. Com certeza. Baseado em quê? Porque ontem eu vi uma pesquisa na Globo que dá Lula em primeiro e ele com uma diferença muito grande. Em 2018 as pesquisas eram iguais, você lembra? Às vezes eu fico pensando assim, tanta gente que segue o Bolsonaro, ele vai nos lugares, aglomera gente, não é? Bolsonaro Mas se ele não se eleger com tudo isso, como é que vai se eleger? Bolsonaro é um popstar. Você pega, por exemplo, assim, a gente tinha, semana passada, a maior live em podcast do mundo era da Beyoncé. Durante o showball do futebol americano dos Estados Unidos. 430 mil pessoas ao vivo por minuto. Bolsonaro bateu 660. Sabe? Então, assim, é um popstar. A verdadeira pesquisa, B, e você que está ouvindo em casa, eu acredito que é o Bolsonaro saindo das ruas. Ele é ovacionado aonde quer que ele vá. Eu tive o prazer de acompanhá-lo em todas as missões que ele fez ao Mato Grosso do Sul, algumas ao Nordeste, algumas em Minas, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. E o Bolsonaro é ovacionado por milhares de pessoas aonde quer que ele vá. Sabe? Eu digo que a campanha do Bolsonaro, pelo menos pro coração do eleitor, nunca parou. Em 2018, ali quando ele foi reeleito, eleito no segundo turno, a gente já estava gritando Bolsonaro reeleito em 2022. Que coisa, né? Então, assim, eu acredito com toda a força do meu coração que o presidente Bolsonaro vai ser eleito. Ô Trutz, vou fazer uma pergunta para você, vou fugir um pouco do nosso tema, você é candidato à reeleição. Vamos falar daquele episódio, quem que mentiu? A Polícia Federal mentiu em relação a você, ou aquele episódio em que o seu carro tomou tiros na saída para Sidrolândia, não é verdade? B, eu fico muito feliz em fazer esse tipo de pergunta, porque em 2 anos e meio eu não tive esse espaço aqui em Campo Grande para falar. Teve gente que me falou, você não tem coragem de perguntar justamente isso daí pro Trutz. Para você ter uma ideia, quando a Polícia Federal desencadeou a Operação Tracker, que teve um mandato de busca e apreensão na minha casa atrás de armas ilegais, e lá foram, e não foi encontrado uma arma sem procedência, nem uma arma que tinha ligação ao atentado, eu fiz vários posts na internet desafiando mesmo a imprensa do Mato Grosso do Sul. Falei assim, se vocês têm coragem de publicar o que vocês estão publicando, abra um microfone, abra uma live comigo, né? E ninguém em 2 anos. Então, parabéns pela coragem aí, você não decepcionou. B, muita gente aqui deve conhecer os trâmites da polícia aqui. Eu sou padrinho de vários batalhões de polícia militar aqui no Mato Grosso do Sul. E você, seus repórteres policiais, aí deve conhecer o rito do tal do trânsito e julgado. Você deve ter visto aqui na Denar, no DOF, aqueles carros que ficam lá no Sereno apodrecendo lá 15, 20 anos esperando uma perícia, um julgamento, porque enquanto não se ouve o último recurso, a última sentença, aquele veículo tem que ficar aguardando. O que acontece é que o delegado da Polícia Federal, que coincidentemente chegou primeiro na cena do crime, mesmo sem ninguém ligar para ele, e assumiu a ocorrência, ele cometeu 2 crimes processuais. E a gente já tem a prova disso. Primeiro, o carro que foi alvejado, quando eu estava dentro, ele deveria ser preservado para que as perícias fossem feitas. Esse delegado autorizou
a dona do carro, que era uma locadora que presta serviço ao Congresso Nacional, que retirasse o carro de dentro da Polícia Federal, reformasse o carro e vendesse. Isso fere todo o Código de Processo Penal. Sim. Eu sei que de manhã aqui destrói provas, destrói prova e outra, impede a chance de uma perícia parcial. E o mais grave ainda, o nome da operação que levou a Polícia Federal na minha casa, chamado Tracker, aconteceu porque o ministro foi induzido a erro. A ministra Rosa Weber, por mais que seja uma desarmamentista, e o nosso amigo Alexandre de Moraes também, mas eles foram induzidos a erro pelo delegado da Polícia Federal. Por que eu te digo isso? O delegado da Polícia Federal fala que eu não digo a verdade da minha versão, porque ele diz que no momento que o carro foi alvejado, ele não estava na BR. Ele estava numa estrada vicinal, lateral à BR, em direção a Cirilândia. E aí você, seus ouvintes, tua equipe, já deve ter mandado um localizador para alguém no WhatsApp, ou pedido um Uber, e aquela variação de localização fica enlouquecida ali. Tem hora que parece que o Uber tá vindo de helicóptero, voando por cima dos quarteirões, ou você manda o localização pro entregador e fala assim, aqui, o cara tá na quadra de baixo. Isso acontece porque o GPS, que é o Global System Position, que é um satélite americano que fica orbitando a Terra, ele demora para tal da calibrar. E o que diz que você tá naquele lugar ou não? Por exemplo, eu já tô há meia hora aqui conversando com você. Então é o tempo. Se a gente mandar uma localização para alguém aqui agora, ele vai dar que a gente está na rua de trás, na rua da frente, ali. O que diz que eu, você e a sua equipe estamos aqui? O tempo. Nós já estamos aqui. E pegando o GPS do carro, mostra que realmente o GPS consta que eu estive nessa estrada vicinal, mas apenas por 40 segundos. Então seria humanamente impossível sair da BR, entrar numa estrada vicinal, fazer esses disparos no próprio carro, recolher as cápsulas, porque não foram encontradas cápsulas no local que a PF fala que a gente fez os disparos, voltar para dentro do carro a tempo da câmera do gasoduto me pegar sem diminuir a velocidade. Ou seja, era simplesmente o GPS calibrando. Eu, como deputado federal, pedi uma perícia do Instituto Nacional de Criminalística de Brasília e tive a minha perícia negada. E só depois eu fui descobrir, acionando o STF para exercer o meu direito, que o delegado tinha formatado o GPS. Ou seja, mais um crime processual. O delegado da Polícia Federal, ou qualquer delegado que preside o inquérito, ele é o responsável pela preservação de provas. Como que eu vou na sua casa e falo que, tem uma arma ilegal aqui, tem droga, tem dinheiro de corrupção, e aí na hora de apresentar em juízo, essas provas foram destruídas? Isso não existe. Infelizmente, o rito processual, por eu ter foro e eu não consegui abrir mão do foro, que fique claro, eu tentei abrir mão do foro para tentar trazer para a justiça comum, porque eu acredito que pode haver um ativismo judicial no STF, né? A gente vê o que aconteceu com o Daniel Silveira, foi condenado por um crime que não está no Código de Processo Penal. Sabe? Há 9 anos de reclusão. Então eu nunca achei que o STF fosse favorecer para mim. Então, assim, eu tentei abrir mão do foro privilegiado e trazer para a justiça comum. Foi negado esse pedido, né? E infelizmente, por esse rito que está tendo, eu não tive ainda nem a chance de apresentar a minha versão. Agora, no decorrer do processo, que a gente vai apresentar isso. Por isso que a ministra Rosa Weber disse do voto dela essa semana que ela quer sim que o processo avance, porém isso não tem a menor relação com culpa ou inocência. Ela quer simplesmente que o processo avance para que todas as partes possam apresentar a sua versão. Agora, perante a população, o que você sente? O que restou desse episódio? Eu sinto assim que as pessoas ligadas à minha profissão e ligadas à política sabem que uma quadrilha que foi desmantelada praticamente o ano passado, por 30 anos dominou o crime organizado da região de Fronteira, região de Campo Grande, e que corrompia agentes políticos, participava do governo e não me queria como deputado federal. As pessoas também sabem que os adversários não vão ligar para a verdade, não vão ligar se eu realmente sofri uma tentativa de homicídio em 16 de fevereiro de 2020. Eles vão usar isso, né, para me atacar, assim como vão usar qualquer ilação para te atacar um outro adversário, sabe? A verdade nesse ponto não importa.
para os adversários. O que importa é o que eles podem usar contra a gente. Mas eu fico muito feliz que eu tive um projeto ano passado chamado Truts na Estrada e eu rodei os 79 municípios do Mato Grosso do Sul. E eu digo que no chão não tem hater. Então eu sou acolhido aonde quer que eu vá. E mais ainda, eu tenho uma relação com a polícia do Mato Grosso do Sul, principalmente a polícia civil e a polícia militar, sabe? A gente conseguiu alguns feitos históricos aí, como as primeiras viaturas com proteção balística para a polícia militar, os fuzis mais modernos do mundo, sim, as pistolas mais armadas. Né? Estamos entregando, alguns já foram entregues, sabe? São 247 viaturas no decorrer do meu mandato, uma parceria fenomenal com o secretário de Segurança, Carlos Videira, sabe? O governador Reinaldo Azambuja sempre cumprindo a palavra ali, com o que foi combinado, colocando a emenda e a emenda 100% aplicada na saúde, sabe? O Eduardo Riedel coordenando isso ali para que o dinheiro chegasse muito rápido na Secretaria de Segurança. Então, assim, além de eu ter esse carinho da população, eu tenho respeito da polícia. Sabe? Se eu fosse um cara que fraudou o próprio atentado, se eu fosse um cara que tentou fazer uma fraude... Se fosse um tranqueira... Se eu fosse um tranqueira, eu não ia ser recebido nos batalhões de polícia. Polícia do Mato Grosso do Sul não gosta de vagabundo, não, né? Verdade. Polícia do Mato Grosso do Sul é uma polícia muito honrada, é a terceira melhor polícia do país em números, mas no meu coração é a primeira. É a terceira polícia que mais resolve crimes, que mais apreende drogas, sabe? Eu briguei muito com o ex-ministro Moro, porque a polícia do Paraná tinha 16 vezes mais recursos que a nossa. Era um absurdo. Sabe? Então, assim, sendo que a nossa apreende tanto quanto drogas e armas quanto a do Paraná. E hoje, graças a Deus, a polícia do Mato Grosso do Sul, depois desses 3 anos de mandato do tio Truts aí, tem as viaturas mais modernas, o armamento mais moderno, tem programa de prevenção ao suicídio do policial. A gente montou clínica de fisioterapia no FAF, que é o Fundo de Amparo à Família Policial aqui em Campo Grande. Sabe? A gente comprou para as guardas municipais equipamento não letal, a gente adquiriu com emenda individual unidades de resgate para os bombeiros, sabe? Barco, avião, sabe? É outra segurança pública depois de 4 anos depois dessa modernizada. Coisa modernizada. Infelizmente, o deputado federal não lesliza sobre abrir concurso, ou seja, remanescente, vagas e reposição da infração salarial. Mas no que a gente puder colocar o policial na mesa de negociação, de conversar com o governador, seja ele quem for, a gente vai defender ali o policial, a vida dele e a estrutura para ele poder trabalhar. Você, candidato à reeleição? Eu sou candidato à reeleição, o federal do Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, sou membro da Frente da Lealdade, presidente Bolsonaro, junto com o filho dele, Flávio Bolsonaro, e a deputada Carla Zambelli, que é a deputada mais influente do Congresso, montaram o que eles chamam de Frente da Lealdade, que são pessoas que durante esses 4 anos estiveram alinhadas com as pautas conservadoras e os deputados de mandato que votaram 100% no plano de governo Bolsonaro. Pra gente não ter algumas surpresas desagradáveis, igual tivemos em 2018 com traidores. Exato. Então, eu sou membro do Mato Grosso do Sul, a minha esposa é a deputada estadual do Mato Grosso do Sul, Raquel Truts, e a nossa senadora, Tereza Cristina, é o nome do Bolsonaro ao Senado. Então, Truts, Raquel Truts e Tereza Cristina é o trio bolsonarista aí do Mato Grosso do Sul. Truts... Raquel Truts e Tereza Cristina. E a tia Truts. Que é a Tereza Cristina, nossa dama do agronegócio, hein? Truts, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a difusora aí pelo espaço, agradeço essa equipe aí, GG. Índio, e um abraço, Índio, um abraço aí pro nosso Ed Carlos aí, pau na vagabundagem. Um abraço para todos os nossos amigos policiais aí que estão na nossa escuta aí nesse momento. A gente está num momento aí que a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer o certo. E fazer o certo pelo certo, sabe? Então acredito aí que o Mato Grosso do Sul tem chance de deixar de ser coadjuvante nas coisas que está fazendo. A gente tem aí uma ministra da Agricultura que, como você diz aí, botou o Brasil de novo no cenário alimentício do mundo. A gente tem um deputado federal aí que votou com a pauta bolsonarista, que é o deputado federal que mais trouxe recursos na história do Mato Grosso do Sul, mesmo em tempo de cortes de orçamento aí devido à guerra e pandemia. Então agradeço muito o seu espaço. Um abraço. Obrigado. Ouvinte da Difusora, fique com Deus. Um bom início de semana para vocês. Volte sempre. Eu que agradeço e voltarei sim.